Olá, crianças do quinto ano, tudo bem? Que bom. Gente, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo, nosso primeiro capítulo, né, que é falar sobre igualdade de direitos, né, no nosso livro de história. Essa é a nossa segunda aula de história, certo? Então, nós vamos dar continuidade falando sobre os direitos, os deveres também, porque nós temos direito, mas também temos os nossos deveres a cumprir, não é isso? Então, nós falamos, né, para quem não lembra, nós falamos aqui, ó, essa palavrinha também, que foi importante, que foi respeito, né? Nós aprendemos brincando, mas isso aqui a gente já sabe que é os principais, que é o mais importante, né, dos direitos civis da cidadania, né, que constrói tudo, né? Com respeito você constrói uma amizade, você constrói, né, muitas coisas em cima do respeito, né? Respeito ao próximo, né? Então, se você quer respeito, você tem que também dar o respeito, né? Então, você não pode querer uma coisa se você não retribui, não é isso? Então, respeito mútuo, né? Tanto da pessoa que você respeita quanto da pessoa que tem que lhe respeitar, né? Porque esse não é que seja, tem que ser, é obrigado. Gente, é o mínimo que nós temos que fazer, respeitar as pessoas, tá? O respeito é tudo, né? Se você pode ser até um doutorado, um mestrado, mas se você não tiver respeito, não saber falar com as pessoas, não saber chegar nos cantos, saber sair, né? Que é isso é a principal, o principal é que eu chamo alicerce, elo entre duas pessoas ou mais, né? É o respeito. Às vezes as pessoas deixam de ter amizade, deixam de ser companheiros porque faltam o respeito, não é? Então, o respeito realmente é a principal, é a base, né, de tudo, assim, tem um importante de relação, de família, né, de mãe para filho, filho para mãe, então pai, né, e filho para pai, então respeito é muito importante, tá? E é a base de tudo, né? Uma família também principal ter respeito. E esse é uma constituição, como é que se chama? Os direitos civis, né? Que você tem que ter respeito com as pessoas, né? É, você pode, eu digo sempre lá na sala com meus alunos, para qualquer pessoa, gente, você pode não amar essa pessoa, não gostar dessa pessoa, mas você tem que ter respeito, porque as pessoas não gostam, mas também não respeita, sabe, não, faz a indiferença, então não pode, você não pode não gostar daquela pessoa, mas você tem que ter respeito, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, né, no nosso capítulo. Então, gente, nós paramos aqui na página 219, né, diversidade da sociedade brasileira. Quando se fala em diversidade, já está falando diversas, né, diversidade. Então, várias, né, várias, como é que eu chamo? Várias etnias, várias pessoas, né, várias culturas, várias tradições, várias, né, comunidades, vários tudo. Então, isso aqui é a diversidade, quer dizer, a variedade, né, muitos, né. Então, diversidade da sociedade brasileira diferentes também, né? Então, os direitos civis garantem a igualdade de tratamento para todos os indivíduos. Contudo, os indivíduos não são iguais entre si, pois a sociedade brasileira é composta de várias culturas, né? Que eu já venho falando disso aí. Por isso, o respeito deve ser
construído dentro da diversidade. Então, nós temos que ter esse respeito, né? Tem várias pessoas diferentes, né? Várias nacionalidades, né? Várias vivências, né? Várias culturas, né? Várias tradições. Então, nós temos que respeitar, né? Por isso que eu falo que você pode não concordar com aquela pessoa, mas você tem que respeitar a opinião dela, como ela também tem que respeitar a sua opinião. Então, muitos costumes do nosso cotidiano são exemplos de como esses povos estão presentes na formação da sociedade brasileira. Nosso idioma é o português, mas muitas palavras que utilizamos são de origem indígena. Por exemplo, mandioca, abacaxi, tapioca, ou africana, como caçula, axé, batuque. Na culinária, na música, na arte, por exemplo, são várias, né? São variados, são várias, né? Varia de muito, né? Tem muitos mesmo, então são vários. Por exemplo, a arte, né? Nas manifestações religiosas, entre outros, tá? Então, muito mesmo. Então, aqui é a sociedade brasileira, né? São diferentes hábitos, né? No livro de vocês direitinho, vocês vão ler direitinho, como vocês estão vendo aí. Mão na massa. Então, nós vamos falar o que é viver com a diversidade, né? Então, o que é viver com a diversidade? Então, nós vamos escrever aí, a tia vai junto com vocês e vocês vão olhando de acordo com o que vocês, né, acham que é realmente, vocês vão respondendo com a tia Cris, tá bom? Pelo que nós estudamos, pelo que a tia explicou, né? Então vocês vão saber direitinho, né, que realmente é ter pessoas como com hábitos vírgula, culturas, etnias e outras características características convivendo. Pronto. Essa aqui é a resposta correta, né? Bem explicadinha. Então, o que é viver com a diversidade? É ter pessoas com hábitos, culturas, etnias e outras características, né, que se convivem, ficam convivendo entre si, né? Isso aí. A segunda pergunta é pergunta e resposta. Pergunta de exemplo, né? Dê exemplos de respeito à diversidade expressa nas leis. Olha só, então nós vamos colocar alguns aí no caso. Uma que é muito importante, né? Que nós falamos há pouco, né? Que é diferente, o que? Diferentes religiões, né? Que é o exemplo, né, de respeito à diversidade, diferentes religiões
né? Que às vezes a pessoa não respeita a religião que o outro tem, né? Próximo, respeito também dos direitos civis. Direitos civis. E esses direitos civis são iguais para todos, né, pessoal? São iguais para todos. Para todos. Independentemente, vírgula, né? Aqui. Independentemente de cor, raça ou etnia. Certo? Então, independentemente, pronto. Então, vamos lá, vamos reler para a gente entender melhor. Olha só, dê um exemplo de respeito à diversidade expresso nas nossas leis. Então, aqui, né, a tia colocou o quê? Há diferentes, né, religiões, né, são dos direitos civis que são iguais para todos, né, independentemente da cor, da raça ou da etnia, certo? É respeito muito à diferença religiosa, né? Então vamos lá dar continuidade. Olha só. Agora nós vamos falar sobre miscigenação e luta pelos direitos. Então, nós vamos falar de miscigenação. Você já sabe o que é miscigenação? É a mistura de cultura, a mistura de povos, né? Então, mistura de cultura, aí vem, claro que vem a tradição, vem os costumes, não é isso? Então, é a diversidade, tá? Cultural, tá bom, gente? E vem também a luta, né? Dos direitos, tá? Então, como vocês estão vendo aí, né, que nós vamos ter uma imagem muito bonita, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa diversidade. Então, o Brasil é uma grande mistura de culturas. Damos o nome de miscigenação a essa mistura. Vivemos nessa mescla, né? Vivemos nessa mescla de cultura, por isso precisamos pensar sobre como ela aconteceu. Então, gente, miscigenação, aquela mistura de povos, né? Como eu já expliquei para vocês. O que você sabe sobre a relação entre os europeus, indígenas e africanos no processo de colonização do Brasil? Então, aqui nós iríamos conversar, né, vocês com os colegas, mas você conversa com o papai, com a mamãe, com o tio, com a vovó, com o irmão, né, para eles falarem também, para eles conhecerem mais, né? Mostre o que vocês já aprenderam para eles, não é isso? Então, vamos lá. Os indígenas, como foi que os indígenas e o que eles estão, o direito deles? Então, nós vamos já saber agora, tá? Então, os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras, ou seja, o território brasileiro, tanto o litoral quanto o interior, era a morada deles. Por isso chamamos de povos nativos, os primeiros a chegarem e permanecerem em nossas terras, né? Que foram os grupos indígenas, não é isso, pessoal? Muito bem. Então, com a chegada dos portugueses, muitos indígenas passaram a viver em outra realidade. Foram forçados a trabalhar para os colonizadores e muitas vezes obrigados a viver conforme a cultura dos portugueses. Essa convivência nem sempre foi amigável, porque os indígenas, né, resistiam
à dominação dos europeus. Eles ficaram resistindo, né, que os europeus não ficassem dominando todo o Brasil, né, o território, né? Então eles resistiam muito e com isso eles sofreram muito também. Os portugueses foram os principais imigrantes a chegarem ao Brasil em 1500. Os navegadores portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao litoral brasileiro. Para viajarem até aqui, eles construíram caravelas, que são barcos feitos de madeira com várias velas feitas de tecido, tá? E aqui nós vamos falar os reais motivos, né? A motivação que eles vieram para cá, né? Então, as principais motivações dos navegadores europeus no início da colonização, entre os anos de 1500 e 1600, era a descoberta e a exploração das riquezas de novas terras. A colonização portuguesa influenciou a formação da cultura brasileira. Além do idioma, a religiosidade e outras características, os portugueses que foram adotados no Brasil. Os portugueses tinham seus direitos garantidos, pois, como o Brasil era colônia de Portugal, os portugueses que aqui viviam eram cidadãos portugueses, né? Os cidadãos portugueses. Bem, e aí nós vamos entrar agora com os africanos, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre os africanos, tá, pessoal? Então vamos lá. Essa é a página 221, a última página que nós vamos ler, né, e aprender hoje, tá? Que é falando sobre os africanos. Os africanos chegaram ao Brasil trazidos pelos portugueses nas condições de escravizados. Eles faziam todo tipo de trabalho, né? Desde o cultivo da cana-de-açúcar até a construção de obras públicas como estradas. No final do século XVIII, no ano de 1701 a 1800, em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, os africanos e seus descendentes já formavam a maioria da população brasileira. Nessa época, eles não eram sequer considerados pessoas, muito menos cidadãos, e logo não tinham qualquer direitos assegurados. Eles não tinham direito nenhum. A cidadania e os direitos somente eram aplicados aos portugueses. Não tinham direito. Vale lembrar que os africanos fizeram parte da construção da cultura brasileira. Sua forma de viver, as práticas de resistência, a culinária, as danças, as músicas, né, o vocabulário, as crenças religiosas são parte integrante da cultura nacional. É sim, gente. Tá vendo como a gente conhece? A gente vai estudando e vai sabendo mais. Então, a gente pensa que é só um pouquinho. Não é. Tem muita coisa para se estudar. É muita coisa para aprender. Então, nós já estamos aprendendo muita coisa. Falando sobre o que os portugueses, sobre os indígenas, agora sobre os africanos, né? Ainda tem mais, viu? Daqui para frente. Olha só. O reconhecimento da importância da cultura de matriz africana, no entanto, veio tardiamente na história do país. Realmente foi muitos anos até chegar, né, à abolição, tá? Mas nós vamos parar por aqui, né? E na próxima aula a gente continua com esse assunto. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas, assistam às aulas, participem da aula das videoconferências, tá? E façam a agenda, olhadinha direitinho, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.